É isso aí, pessoal. Esperar o pessoal entrar aí. Boa noite, Alexandre Brasil. Um abraço pro pessoal de Mesquita, com certeza. Isso. André Breno chegou, 90 House também. Edno Adal também tá sempre por aí, né? Então, para mais um dia, Giliar tá sempre ativo. Tema juizado criminal, é isso aí. Antônio, não é isso? Antônio Cunha, juizado. Hoje nós vamos pegar aí todos os principais institutos aí. Eliane, Avelar, só no Vapo, né? Vamos lá, esperar mais um pouquinho o pessoal aí. Uns 2 minutinhos, né? Wesley Breno, Ieda Maria, Lopes, boa noite. Renata Mosa, pessoal do grupo lá, né? Futuro Charlie também, pessoal do grupo. Espera aí, dar umas 50 pessoas aí que a gente já começa aí. Pessoal, avisando o seguinte, tá? Se tivermos, tá? 200 pessoas aí ao mesmo tempo, eu sorteio para vocês um curso meu, tá? De processo. Inclusive amanhã o estúdio reabriu, né? Os meus, assim, aqui em casa e lá no escritório. Eu vou voltar a gravar já, entendeu? Inclusive o pessoal, já estou avisando o pessoal do grupo fechado lá da minha lista, que vai ter material gravado, que hoje eu gravei pouca coisa para eles, muito áudio hoje, é isso. Falamos sobre ação penal hoje, né? Todos os institutos, quer dizer, não falamos todos ainda, né? E já mandei uma bateria de exercício para todo mundo, entendeu? O negócio lá tá pesado lá, entendeu? Vamos lá, né? Acho que nós podemos aí. 2 minutinhos. Tem um programa aí que faz o sorteio, entendeu? Então tem um curso completo de penal, parte geral, ele tá quase completo, né? Tá terminando já a parte geral toda. E processo penal, tudo também, falta uma coisa ou outra, entendeu? Sempre detalhe. Eu tenho que atualizar algumas coisas no pacote anticrime. Eles têm um programa, tá? O Alex Brasil, Alexander Brasil, sei lá. Entendeu? Eu faço o sorteio aí, quando bater aí 200 pessoas, até pra... Ou então, de repente, eu sorteio a mentoria também, mas eu tô querendo sortear o curso, entendeu? Porque a mentoria fica mais pro pessoal mesmo que vai querer direto. Até porque o cara que fizer o curso online, ele vai querer fazer a mentoria com certeza, né? Mas vamos embora, vamos lá, já tem 60 pessoas aí, material tá bom? Fala aí, Charles, como é que tá o material lá, entendeu? Boa noite, Carolina, o material tá bom mesmo, tá? E lembrando, tá? Todas as lives que eu faço, tá? Eu falo da live e o material já tá pronto já. Por exemplo, já tô avisando pro pessoal da minha mentoria, tá? O meu amigo Glauco, é excelente professor de administrativo, hein? Excelente professor de administrativo. Na época que a gente estudava juntos, né? Era um dos caras que sabia pra cacete. Tem gente que você conversa, meu pai falou uma frase legal, né? Que você troca ideia com quem tem ideia pra trocar, né? Você não pode ir num botequim, nada contra botequim, né? E querer conversar sobre judicialização da política se o cara não tem nada para trocar com você, né? Então você troca ideias com quem tem ideia para trocar. Mas vamos embora. Vamos lá, vamos comentar. Obrigado, Josimara Pinheiro. Esse é do grupo também, material excelente mesmo. E outra coisa, já tô avisando o pessoal do grupo, tá? Da mentoria do grupo fechado. Essa semana que vai entrar agora, eu quero pegar com vocês todas as súmulas criminais. Todas as súmulas que falem de penal, processo e leis. Eu tô com o material pronto já, só vou dar uma melhorada nele para mandar para você. Esse esquema é muito foda, é isso aí. Material é isso aí, vocês vão passar. O pessoal da mentoria, assim, penal, processo e leis, eu sei que eles vão passar. Não tenho dúvida nenhuma. Se fizer TJ ou se fizer polícia, eles vão passar. Eu tenho certeza, tá? Isso aí. Não sei as outras, né? Português, informática, direito administrativo lá com o Glauco lá, ou com o Sancler. Entendeu? Constitucional com o Damasceno, ou com o Luiz Eduardo também, meu amigo de administrativo, né? São excelentes amigos, grandes amigos, mas penal e processo e leis, porra, não tem como não passar não, tá? E vambora, até porque a gente dá áudio, dá vídeo, dá exercício. Aí já me perguntaram na mentoria, vem cá, você vai fazer simulado? É claro que eu vou fazer simulado, só não vou fazer simulado agora, né? Simulado com inquérito e com o comecinho de ação penal e parte geral de direito penal? Não, agora não, vou fazer mais à frente um pouquinho, mas vamos fazer, claro, entendeu? Até porque é fácil fazer simulado, né? Você tem programas aí que fazem. Mas vamos começar aqui, tá muito papo furado. Pessoal,
Quero que vocês entendam o seguinte. O juizado especial criminal, André, quais são os métodos de política criminal? Os métodos de combate à criminalidade estatal no Estado. Eu tenho duas grandes teorias, tá? Que é a teoria do abolicionismo e a teoria da lei da ordem. É isso? Teoria do abolicionismo e lei e ordem. Dá até pra gente fazer um pouco, tá? Eu não quero falar de política, evidentemente. O abolicionismo tende a ter ideias, é um exagero, de esquerda. E lei e ordem tenta dar ideias de quê? De direita. Não é isso? Você tem, óbvio, distorções nesses sistemas, mas nós temos o abolicionismo que prega o quê? Basicamente para você entender que como é que se combate a criminalidade. Olha que interessante. Se você é um presidente da república, como é que você combateria a criminalidade? Você tem dois grandes métodos. Você fala o seguinte, olha, eu acho que eu devo combater a criminalidade punindo os crimes mais graves de forma exemplar e indiretamente ele coíbe os crimes mais leves. André, eu penso assim, eu penso que que o Estado deve punir de forma exemplar os crimes mais graves, ênfase aos crimes mais graves e indiretamente eu acabo coibindo os crimes mais leves. Significa dizer que para os crimes mais leves eu posso adotar um direito administrativo sancionador. Ao invés de prender, de punir, de matar e o caramba, eu puno de forma administrativa. Outros métodos que não sejam na esfera penal. Basicamente seria a ideia do abolicionismo, de determinados crimes mais leves, eu vou abolir a sanção penal e vou adotar outros tipos de sanções não penais. Se você é mais de direita e você entende que é chamada teoria da lei e ordem, você pensa o seguinte, André, eu posso ser sincero, eu penso rigorosamente o contrário. Eu penso que o Estado deve estar presente e punir de forma exemplar os crimes mais leves, porque punindo de forma certa, rígida os crimes mais leves, eu gero um sentimento de segurança na sociedade e eu indiretamente vou coibindo os crimes mais graves. É uma forma diferente de pensar. E digo mais, você deve estar pensando, sabe o quê? Que os dois estão tempo... E Rudolf Giuliani, isso aí. Pedro Bastos. Rudolf Giuliani, Nova York. Não é isso? Você vai... Sabe o que você vai entender? Agora eu vou tocar seu coração. Os dois estão certos. Não é isso? Pô, André, o ideal é que seja... Exatamente. Então, quando você pega a nossa Constituição, né? Se eu pensar em ideias abolicionistas, e agora nós temos o direito penal mínimo, a intervenção mínima, alguns estão falando do direito penal necessário, só devo intervir criminalmente quando o que, gente? Quando for necessário. O Pedro Bastos se entregou, né? Foi comigo mesmo que você ouviu, né? Não é isso? Só quando for necessário. Então tem os abolicionistas, tem o direito penal mínimo, tem o direito penal necessário. E aqui dentro, né, cai muito em prova o garantismo penal e os 10 axiomas de Luigi Ferraioli, que ele tenta ir mais ou menos por meio termo. Ok? Estados mais autocráticos pensam na lei e ordem. Estados que intervêm na moralidade, intervêm na criminalidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou te dizendo que se eu falar para você quem está certo e quem está errado, eu vou chegar a um grande problema, porque a Constituição deu o exemplo dos dois. Quando ela pensou no abolicionismo, ela pensou na lei do juizado especial criminal. Quando a Constituição pensou na lei e ordem, ela pensou nas leis de crimes hediondos. Tem que se punir severamente, não cabe o quê? Liberdade provisória, a pena cumprida integralmente em regime fechado, não cabe anistia, graça e indulto, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe nada. Isso é a lei e ordem. Cometeu o crime hediondo, vai ter a pena integralmente em regime fechado. E você viu que, evidentemente, as decisões do Supremo foram mitigando essas ideias. Lei e ordem não, vamos mitigar. E o que está acontecendo? Veio a lei de crimes hediondos. Entenda que a nossa Constituição é de 88 e a lei dos crimes hediondos é de a lei do juizado é de 1995. E o fundamento da lei do juizado especial criminal é o artigo 98, inciso 1º da Constituição. O juizado especial criminal tem fundamento constitucional, que ela fala o seguinte: a União, no DF e nos territórios e os estados criarão. Então você já sabe que vai ter juizados especiais criminais em âmbito estadual, Lei 9.099, e em âmbito federal, Lei 10.259.
que ela fala o seguinte: os juizados especiais, vírgula, promovidos por juízes togados ou togados e leigos, o que me interessa? Competentes para conciliação, julgamento e execução. Então, basicamente, a ideia é que ela vai fazer a conciliação. E aí a gente chama da chamada justiça consensual. Eu já queria falar com vocês, para vocês ficarem muito atentos, porque nós não temos 1 ou 2, 3 institutos da justiça consensual. Nós temos N institutos da justiça consensual. E ele segue, né? A execução de causas cíveis de menor complexidade e as infrações penais de menor potencial ofensivo, que eu vou chamar com vocês agora de IMPO, IMPO, infração de menor potencial ofensivo, IMPO, mediante os procedimentos oral e sumaríssimos, permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Então a Constituição falou o seguinte: olha só, eu vou criar na União e nos Estados, ok? O que mais? A ideia é que no GCRIM eu faça a conciliação, se não der certo eu faço o julgamento e lá mesmo eu faço a execução das sentenças pronotadas por eles. O que mais? Vai ter juízes, como também juízes não togados e os leigos, que são os conciliadores. Juízes togados ou juízes leigos. E os conciliadores, que vão promover o quê? A chamada justiça consensual. Paz e amor, justiça consensual. Mas eu não vou fazer o consenso em qualquer tipo de infração penal. Só nas infrações penais pequenas, nas infrações de menor potencial ofensivo. A ideia é diminuir o número de processos, diminuir um juiz no processo, diminuir um promotor, auxiliares, técnicos que você vai trabalhar, analistas, oficiais de justiça, os auxiliares da justiça, menos pessoas trabalhando no processo, menos um processo, eu dou ênfase para os crimes que realmente são relevantes. Ok? Perfeito? E o que acontece? Houve lá atrás uma controvérsia se o juizado tinha competência constitucional. Então quem olha aqui, caramba, o juizado foi criado na Constituição. Então uma Constituição, o juizado tem competência constitucional. Ok? O que significava dizer? Significava dizer que uma legislação infraconstitucional não poderia retirar a competência do GCRIM. Então o GCRIM vai ter que julgar o que, gente? Infrações de menor potencial ofensivo. Ponto. Qual a lei que pode retirar isso? Jamais. Mas é a lei infraconstitucional que vai definir quais que são as infrações de menor potencial ofensivo. Então eu quero que você entenda que o STJ e o Supremo, já há muito tempo, chegaram a 3 conclusões. A criação dos juizados foi feita na Constituição. Não é isso? O estabelecimento da competência para julgar as infrações de menor potencial ofensivo foram julgados na Constituição. Mas a competência para definir o que é uma infração de menor potencial ofensivo é da competência infraconstitucional. Ok? Fica atento que tem uma outra competência constitucional em processo penal, que é a competência do Tribunal do Júri. Então quando você lê o artigo 5º, inciso 38 da Constituição, artigo 5º, inciso 38, já vai decorando com os métodos mnemônicos. André, quais são as consequências do Tribunal do Júri? SV, SV, PD. Decora. SV, SV, PD. André, júri julga o quê? Quais características? SV, SV, PD. Sigilo das votações, soberania dos vereditos e plenitude de defesa. Sigilo das votações, soberania dos vereditos, plenitude de defesa. Gente, quem está falando isso não sou eu nem a minha mãe, é a Constituição. Então o Tribunal do Júri tem a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida. E se cair difícil para você, a competência constitucional mínima, quarta característica, para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados. Então o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida, que só são 4, né? Estou falando muito de júri: homicídio, infanticídio, aborto, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Perfeito? Olha lá, SV, SV, PD. É isso. E aí, quando você olha na Constituição, tá? O Tribunal do Júri, que é na Constituição, e o Juizado Especial Criminal, que é na Constituição, muitas vezes acontece o que, gente? Que os crimes são conexos. Me dá exemplo, um exemplo muito fácil, que tá um casal no bar. Os dois estão tranquilamente tomando a cervejinha no bar ali na calçada.
Me chega um cara com um fuzil, não é isso? E me dá 237 tiros na cara do cara. Me parece que é homicídio doloso, me parece. Matou o cara. Aí a mulher começa a gritar: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O cara vai dar um soco na cara dela. Quer dizer, um soco leve na cara dela. Numa lesão corporal leve. Ele cometeu um homicídio, tribunal do júri, e lesão corporal leve. No mesmo contexto fático. Conexão, não é isso? Lógica entre um e outro. E aí, André, como é que se faz? Havia uma controvérsia que, como a competência do júri está na Constituição e do juizado está na Constituição, não tem conversa, tem que separar os processos. Não poderia uma lei infraconstitucional mandar juntar, entendeu? E aí o Supremo chegou e falou o seguinte: não é isso, não é possível. É possível sim julgar os crimes conexos, por várias razões, mas o que me interessa aqui hoje, o artigo 492 do Código de Processo Penal, ele fala muito claro: se um crime do júri for julgado, for conexo com infração de menor potencial ofensivo, os dois vão ser julgados juntos. Ok? Sendo que o juiz presidente do Tribunal do Júri vai aplicar as medidas despenalizantes do Juizado Especial Criminal. Então já está entendido já. Competência do júri na Constituição, competência do GCRIM na Constituição. Se esses dois crimes forem conexos, podem ser julgados juntos. Quem vai atrair a competência é o Tribunal do Júri. E o juiz presidente que conduz o julgamento no júri vai aplicar as medidas despenalizantes do Juizado Especial Criminal. Eu sei que você está agoniado para fazer a pergunta: que diabo de medidas despenalizantes são essas? Então, galera, se liga: artigos 74, 76, 88 e 89. Você vai estudar comigo 4 coisas, depois vai estudar comigo 4 exceções e depois a gente fecha com o procedimento. 74, 79, 88 e 89. 74, 76, 88 e 89. Quais são as 4 medidas despenalizantes estabelecidas no GCRIM? O que é uma medida despenalizante? São medidas que evitam a imposição de uma pena a alguém. Vou evitar a imposição de pena. Como é que o GCRIM fez isso? Então o GCRIM, com a ideia do abolicionismo, do direito penal mínimo, do direito penal absolutamente necessário, se o cara cometer uma infração de menor potencial ofensivo, eu vou aplicar medidas despenalizantes. Professor, mas quais são as medidas, as infrações de menor potencial ofensivo? O que o GCRIM julga? E aí eu falei com vocês, inclusive na live de ontem, não é isso? Avisando o pessoal que chegou agora, tá? Já aumentou bastante, então quase 150 pessoas. Avisar que semana que vem é semana de súmulas. Eu quero pegar com vocês todas as súmulas criminais. Qual o problema de pegar todas? E avisando o pessoal do grupo fechado que daqui a pouquinho o material vai para ele. Daqui a pouquinho, não hoje, nem amanhã não. Até o final da semana lá, eu mando tudo bonitinho. O que eu vou fazer com vocês? O pessoal da mentoria, do grupo fechado que está comigo. Eu vou botar todas as súmulas e vou botar os artigos relacionados com cada súmula, porra. Tá bom para você ou tá reclamando? Mas tem que estar no grupo fechado. E se você mandar, eu repasso para todo mundo. Tá bom, conhecimento é isso. Mas para você do grupo fechado, recebe logo. E é o meu compromisso com você. Se cair qualquer súmula, tu vai matar a questão na prova, porra. Tá claro? A outra aí, ó. A Paula já te amo, mestre. É isso aí, cara. Tudo bonitinho pra você. Legalzinho pra você. E aí na semana que vem, a ideia é fazer no mesmo horário as lives só das súmulas. É minha ideia, pode ser com muita ideia ainda, mas me parece uma boa ideia. Sabe por que às vezes eu fico um pouco preocupado? Porque se você pegar a súmula sem ter uma base jurídica boa, talvez você dê uma viajada, entendeu? Mas vou tentar ser bastante claro com você, porque eu sempre peço que tá claro, não é verdade? Mas vamos voltar aqui. Então o que é uma infração de menor potencial ofensivo? Me interessa que a competência do GCRIM é constitucional, mas a definição das infrações de menor potencial ofensivo, as infrações, olha o Sancler aí, infração de menor potencial ofensivo é o legislador infraconstitucional vai dizer. Ok? Então olha só, quais são as infrações de menor potencial ofensivo? Aqui eu vou dizer, todo mundo já deve saber, se tu não sabe o negócio tá ruim para você, porque a conta já é batida, que é o seguinte: são todas as contravenções definidas no Decreto-Lei 3688 de 1941. André, o que é uma contravenção? Não esquece mais, porque rima. Contravenção é crime a não. Contravenção, crime a não. São crimes menores.
Eu quero que você entenda, leva para a prova isso. Não fala que eu te falei isso não, mas para você lembrar. Infração penal é um gênero que eu tenho 3 espécies. Tô chutando, tô com medo danado de falar isso. Vai que tu grava isso, fala para todo mundo, que é controvertido. Infração penal é um gênero que eu tenho 3 espécies. Crime, contravenção. Tá faltando a terceira. O saudoso Luiz Flávio Gomes, ele falava que havia a chamada infração sui generis, que era o usuário de drogas. O usuário de drogas comete crime, sim ou não? Sei lá, comete sim, tá? Hoje a prova comete, é crime, claro. Tá? Mas ele tinha aquela ideia seguinte, cara, é uma infração sui generis. Não fica preso, não é preso em flagrante, não tem pena privativa de liberdade nem restritiva de direitos. Tá meio esquisito, André, é verdade. Mas eu quero falar para vocês que o crime e contravenção é um crime anão. E tá lá no Decreto-Lei 3688 de 1941. Tá? Eu tô me sacaneando aí. Alguém tá me sacaneando aí, mas eu vou deixar sacanear. Prado chegou aí, não é isso? É isso aí, tá certo. Então, André, dá alguns exemplos. É o cara trazer consigo gazuas para arrombar uma porta. É o cara ter omissão de cautela com o cachorro. É o jogo do bicho. Era a importunação sexual. Sabe que nós conversamos ontem dos crimes sexuais? O cara que ficava lá encoxando na mulher era uma importunação sexual que era contravenção. E agora é crime. Do 215A. Então são vários. Importunação no trabalho. Não é isso? Ter carro com som alto. Então, na verdade, eu esqueci o tipo penal, o nome. Mas o que interessa, contravenção é um crime anão. Todos eles são considerados infração de menor potencial ofensivo. E todos os crimes cuja pena máxima não passa de... Pô, ficar sacando meu cabelo, pô. Todos os crimes que a pena máxima não passe de 2 anos, independentemente da combinação de pena. Se liga nisso. Tá? Até 2 anos aplica-se o juizado especial criminal. E diante desses crimes eu vou aplicar as medidas despenalizantes. Quais são as medidas despenalizantes? 74, 76, 88, 89. Já tá anotando aí bonitinho. O cara que é malandro tá vendo a aula, ou no computador anotando, ou escrevendo. Mas por que você está falando isso, André? Já peço uma máxima atenção, tá? Então eu não vou falar agora sobre isso. Já fica atento que na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, violência doméstica contra a mulher, o artigo 41 fala, olha, G-crime com mulher não tem jeito. G-crime com mulher tá fora. Ok? E outro interessante que muitas pessoas esquecem é o artigo 94 da Lei 10.741 de 2003, Estatuto do Idoso. Então, quando vier infração de menor potencial ofensivo, vem na tua cabeça, caramba, todas as contravenções penais, em todos os crimes cuja pena máxima não passe de 2 anos, independentemente da pena, ok? Da multa, ok? Lembra da mulher, quando é violentada, não se aplica o juizado especial criminal. E lembra do velhinho, já tá sacaneado no Covid. E agora o que foi? Toda a pessoa com 60 anos ou mais, não é mais de 60, 60 ou mais, eu aplico o artigo 94. O que é isso? Gente, desculpa o mau jeito, mas é para você lembrar. A lei pensou o seguinte, tá? O seguinte, que o cara que é idoso tá mais perto de morrer. Desculpa aí, se alguém tem mais de 60 aí, peço perdão. Mas a ideia é o seguinte, o que a lei pensou? Se o cara tá mais perto de morrer, esse processo dele tem que ter prioridade. Se o processo tem que ter prioridade, eu vou aplicar o procedimento célere da Lei 9.099 para todos os crimes cuja pena não passe de 4 anos. Por quê? Porque ele tá velhinho. Velhinho nada, né? 60 anos é moleque ainda. Mas pra lei, ele é idoso. Então se liga, se é mulher, esquece. Se é idoso, 60 ou mais, não confunda com gratuidade de transporte público. Mas 60 anos ou mais, eu vou aplicar o procedimento da lei, mas não vou aplicar as medidas despenalizantes. Eu vou aplicar o procedimento da lei, a celeridade, a oralidade, mas não vou aplicar as medidas despenalizantes. E quais são as medidas despenalizantes? Essas 4 aqui. Não esquece mais isso. Composição. 74. Composição dos danos civis. 76. Transação penal.
88, representação para lesão corporal leve ou culposa. E 89, suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo. André, como é que é o nome disso? Rapaz, eu estou pensando agora na justiça consensual. Na justiça consensual. A ideia é fazer justiça com o quê? Senta aqui, mané. Senta aqui e vamos conversar. E aqui eu quero que você saiba que existem vários exemplos dessa justiça consensual. Vai anotando aí. Talvez eu erre alguns artigos, mas você sabe onde é que está. Nós temos agora, novidade já velha. Artigo 28A do Código de Processo Penal com o pacote anticrime. Acordo de não persecução penal. Que é um nome feio pra caramba, porque tá errado. Não é um acordo de não persecução penal, porque ele já tá tendo persecução penal. É o acordo de não denunciação. Acordo de não deflagração da ação penal. Mas é um acordo de não persecução penal. Eu tenho lá na improbidade administrativa, na Lei 8429, o acordo de não persecução civil. Eu tenho lá na Lei 12.850 o acordo de delação premiada, que não é delação premiada, é colaboração eficaz ou colaboração premiada. Tá? Nós temos o termo de ajustamento de conduta em crimes ambientais. Se o cara faz uma M ambiental, eu posso celebrar um termo de ajustamento de conduta. Eu posso, na Lei 12.529, artigo 88, infrações econômicas, eu posso fazer um acordo de leniência. Fiz uma merda econômica, né? Crimes econômicos, crime econômico-financeiros. Se liga no detalhe, tá? Crimes financeiros são julgados na Justiça Federal. Valeu, Pradão? Crimes financeiros são julgados na Justiça Federal. Ponto. Artigo 26 da Lei 7492. Agora, crimes econômico-financeiros, crimes contra a ordem tributária, podem ser julgados na Justiça Estadual, a depender do caso. Fica atento nisso. Crimes contra o sistema financeiro federal, com certeza. Crimes contra a ordem econômico-financeira, a ordem tributária, a ordem econômica, pode ser federal, como pode ser também estadual. O que mais, André? Termo de ajustamento de conduta, acordo de delação premiada, acordo de não persecução penal. E dois que eu quero falar com você, né? Os quatro aqui, que é a representação na lesão corporal leve ou culposa, a transação penal, a composição dos danos civis e a suspensão condicional do processo. Se liga agora, eu quero ir de acordo com o que está na lei. O que está na lei agora, tá? Que é o seguinte: composição dos danos civis. Aqui eu quero ir bem no ponto para os senhores, que é o seguinte: o artigo 74, composição dos danos civis. A composição dos danos civis, gente, que é o seguinte: é um acordo entre o suposto autor do fato e a suposta vítima. Por que essa preocupação de falar suposto? Porque essa composição dos danos civis são acordos pré-processuais. Tanto a composição dos danos civis quanto... Bom, a composição dos danos civis é um acordo entre o autor, suposto autor, e a suposta vítima para crime, gente, de ação penal privada. É acordo entre o autor e a vítima. Autor do fato e vítima. Por que você está falando autor e réu? Porque não tem processo. E esse acordo entre eles, gente, gera o quê? Não gera nada. A não ser que esse acordo seja homologado pelo juiz. Então se liga nessa palavra. A decisão homologatória desse acordo. Conversamos hoje com o pessoal da mentoria, do grupo fechado lá, tá? Que existem sentenças condenatórias, sentenças absolutórias e sentenças declaratórias. Sentenças declaratórias que extinguem a punibilidade, não é isso? Sentenças declaratórias que homologam o acordo de delação premiada, o acordo de não persecução penal, que homologa o termo de ajustamento de conduta nos crimes ambientais. Por que você está falando isso? Porque isso é justiça consensual. O que me interessa é que o artigo 74, composição dos danos civis, é cabível na ação penal privada e na ação penal pública condicionada à representação. O pessoal da mentoria do meu grupo fechado já está por dentro disso tudo aí já. Falei um áudio lá longo para eles com relação à representação. O pessoal quer representação, já sabem tudo, cara. Nós conversamos hoje sobre isso. Enchi o saco deles hoje sobre isso. Representação, decadência, ação penal. Bom, volta para cá.
Ok? Então, a composição dos danos civis cabe na ação penal privada e na ação penal pública condicionada à representação. Ponto. O que acontece? Se eu celebro um acordo antes com o autor do fato e a vítima, e o juiz homologa isso, essa homologação vai gerar o que, gente? Renúncia ao meu direito de queixa e renúncia ao meu direito de representação. Se nós chegarmos a um acordo, pagar alguma coisa, uma prestação alternativa, pagamento de alguma indenização, e nós assinamos esse acordo, o juiz homologa, eu estou automaticamente declarando o seguinte: renuncio, se for ação penal privada, a minha queixa. Se for uma ação penal pública condicionada à representação, eu renuncio minha representação. Tchau, forte abraço e apertamos a mão. Se liga que a composição dos danos civis é um acordo na esfera criminal. Nada impede que a pessoa entre na esfera civil, numa ação ordinária, uma ação de cobrança, numa ação de danos materiais ou morais, ou no próprio juizado especial civil, para pedir o valor que ele acha que deve. Mas no crime, morreu. E tem a transação penal, artigo 76. Aqui tem um montão de coisa para a gente conversar. A transação penal, gente, é cabível na ação penal pública incondicionada e na ação penal pública condicionada à representação. Transação penal é um acordo com o Ministério Público. Aí fica fácil. Pois, professor, se é um acordo com o Ministério Público, tem que ser ação penal pública, é óbvio. Ok? Só que essa ação penal pode ser ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada à representação. Ok? Gente, pessoal que quer entrar no grupo lá, só mandar um direct que eu vejo depois do negócio. Tá? Vejo depois, isso tudo a gente conversa. Vocês têm o meu link e tudo comigo, e lá já manda meu telefone no Instagram, no WhatsApp, e acabou. Acabou. Tá? É pra todo mundo passar. A minha ideia é preencher essas 800 vagas com o pessoal da mentoria, só isso. O resto que se dane, o resto que morra, o diabo carregue. Tá? Aquilo que eu falei, pessoal, hoje de manhã e à tarde. Meio para de manhã para tarde, que eu já acordei meio tarde, não vou dizer porquê, né? Não vou dizer porquê. Tomou um vinho a mais, já viu, né? Gente, tem que passar nesse aqui. Nesse, nem que o mundo acabe. Entendeu? Se o mundo acabar, eu passo nesse. Você fica pensando, é melhor Polícia Civil, DPEM ou TJ? Bota na cabeça, passa nos três, porra. Eu vou passar nos três. Eu vou passar no TJ, eu vou passar no DPEM, eu vou passar na Polícia Civil do Rio de Janeiro, na Polícia Civil de Santa Catarina, na Polícia Civil do Distrito Federal. Aí depois que eu passar no 5, eu vou escolher. É que nem o cara perguntando como é que é o teste físico na prova. Ó, primeiro tudo, passa na porra da prova. Não fica conversando papinho de tem que correr quantos quilômetros. Não interessa, passa na porra primeiro. Ok? Então isso entrou no grupo, tem mais sossego, ele fica mandando mensagem o dia todo, é isso mesmo. Mensagem o dia todo, toda hora. Deu vontade de falar uma coisa, eu falo. Áudio pra cacete. É só ouvir meus áudios que passa na prova. Vambora. Tá pra sentir nas lives, né, gente? Pô, uma hora aqui é intenso. É coisa pra cacete. Eu não paro um segundo e ficar dando matéria, mas vambora. Então é um acordo entre o promotor e o suposto autor do fato. Transação penal. Aqui fica atento que a transação penal ocorre antes de iniciar o quê? Antes de iniciar o processo. Então, tanto a composição dos danos civis quanto a transação penal, eles ocorrem antes de iniciar o processo. Significa dizer o seguinte, gente, que quando eu falo da composição dos danos civis, como é um acordo entre o autor do fato e a vítima, supostos, e a ação penal é privada, ele pode oferecer a queixa ou não. Não é verdade? Agora, quando falamos de transação penal, você está estudando, o pessoal que está estudando comigo, na ação penal pública vigora o princípio da obrigatoriedade. Significa dizer que o promotor ele tem dever funcional para oferecer a denúncia. Já fica atento, gente. Princípio da obrigatoriedade, tracinho, princípio da oficialidade. A oficialidade vem da obrigatoriedade. E depois que inicia o processo, é indisponibilidade. E a indisponibilidade da decorrência da oficiosidade. Não entendeu? Decora. Tá? Oficialidade vem da obrigatoriedade. Oficiosidade vem da indisponibilidade. Acabou. Olha os 4 princípios da ação penal pública. Beleza? Então, André, a transação penal é uma exceção, uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade? É. Porque o promotor viu que há crime pequeno, mas é crime.
Ele vê que é uma infração de menor potencial ofensivo, ele teria o dever funcional de oferecer a denúncia pelo princípio da oficialidade, porque ele é um órgão oficial, e pelo princípio da obrigatoriedade ou legalidade. Legalidade, obrigatoriedade, que advém da oficialidade, porque ele é um órgão oficial. Mas mesmo sendo um órgão oficial com detentor de poder público, como foi uma infração de menor potencial ofensivo, ao invés de denunciar, ele propõe a transação penal. Quando é que cabe a transação penal? Para todos os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Significa dizer que se a pena máxima for de 2 anos, cabe, independentemente da combinação de multa. Ok? Fica atento no 28A do Código de Processo Penal, que o acordo de não persecução penal, artigo 28, tem muita coisa para você ver no artigo 28 aqui, ó. Artigo 28, está aqui, ó. Ele fala o seguinte: não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4. Então a pena mínima tem que ser abaixo de 4. Olha que sacanagem. André, o que é uma infração de menor potencial ofensivo? Olha lá, tem que decorar essa porra, cara. Ok? Se é infração de menor potencial ofensivo, o promotor pode fazer a transação penal. Transação penal. E a transação penal, artigo 76 da Lei 9.099, cabe para crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Significa dizer que se a pena for de 2 anos, cabe. Beleza? Aí vem o artigo 28A do pacote anticrime. Olha, cabe acordo de não persecução penal. Porra, o legislador ele é retardado. Que ele bota o nome da porra do negócio errado. Ele faz a porra da lei com o nome errado. André, por que não pode ser acordo de não persecução penal? Porque o acordo de não persecução penal é não fazer a persecução penal. Só que persecução penal já tem, porque já começou o inquérito policial. A persecução penal não se inicia com a denúncia, se inicia com a investigação. Então é um acordo de não persecução penal? Não, porra, porque já tem persecução penal. E por que está na lei isso? Porque é isso aí, a vida é assim mesmo. Tu vota no Alexandre Frota, não é isso? Vota no Alexandre Frota, que é uma lei bacana. Não tem como. Se fosse uma lei que fala de filme pornô, beleza. Mas lei de processo penal com Alexandre Frota não tem como sair legal. Ok? Ah, dá um nome então. Sei lá, um acordo de não deflagração penal. Então não pode ser persecução penal, porque a persecutio crimes é inquérito policial mais ação penal. Ok, então olha só, André. Então, entenda. E o acordo de não persecução penal cabe quando? Cabe para crimes cuja pena mínima, não é mais máxima, é mínima. E tem que ser inferior a 4 anos. Quer dizer, se for de 4 anos, não cabe. Pensa no crime de 4 anos, pena mínima. O roubo, 4 a 10. Um exemplo, é roubo. Cabe? Não. 4 a 10. A pena mínima não é inferior a 4. Então não cabe acordo. Se bem que também é um crime com violência ou grave ameaça, né? Ok? Por que eu estou falando isso? Porque a doutrina já está dizendo que, como o acordo de não persecução penal tem praticamente a mesma natureza jurídica da transação penal, eu vou aplicar as mesmas regras jurisprudenciais da transação penal ao acordo de não persecução penal. Por que você está falando isso, André? Estou falando, gente, olha só. Transação penal não é uma norma processual pura. O que é isso? Na transação penal não se aplicou o princípio do tempus regit actum. O que significa dizer? Que lá atrás no GCRIM, lá atrás, coisa velha, quando veio a transação penal, o Supremo falou o seguinte: olha, a transação penal não vai ser aplicada ali para frente, não. A transação penal, como ela é uma norma benéfica, ela pode retroagir para beneficiar o réu, o investigado, melhor. E o Supremo falou mais. Ah, André, mas olha que bacana agora, se liga. A transação penal é aplicável antes ou depois de iniciado o processo? É antes. Não é isso? É uma exceção à obrigatoriedade. O que falou o Supremo lá atrás? Ainda que o processo já tenha começado, quando veio a lei nova, aplicava-se a transação penal, mesmo que o processo já tivesse começado. Vocês estão me entendendo? Quero que me entendam. Se não entender, faz a cara feia aí.
Mas também, se tá entendendo, manda a porra do coração, mas é isso aí. André, a transação penal se aplica quando? Se aplica antes de iniciar o processo. É uma exceção ao princípio da obrigatoriedade ou princípio da legalidade, que decorre da oficialidade. Agora, André, o que falou o Supremo lá atrás? Nos processos já iniciados, caberia transação penal? Sim. Por quê? Porque é uma norma benéfica. Já tem gente dizendo o quê? Quando eu olho para o acordo de não persecução penal, parece pra cacete. Então já tem gente dizendo que o quê? Que isso é uma norma processual híbrida. Significa dizer que, apesar do acordo de não persecução penal ser feita antes de iniciar o processo, ainda que o processo esteja em curso, vai poder ser aplicado. Isso é quase... Eu estou quase afirmando que isso vai acontecer. Mas deixa o Supremo falar para isso. Deixa primeiro... É isso aí, tá claro? Eu vi uma carinha feia ali de alguém lá que eu já não vi já. É isso, ó, boa, Rick danado. Já botou até ali aí, ó, pra vocês olharem aí, ó. Ok? Bonito, tranquilo. Então, André, o que mais agora? Grande questão que já morreu já o assunto, que é o seguinte. André, qual é a natureza jurídica da transação penal? Tá? E aqui também eu vou chegar e falar também do acordo de não persecução penal. Tá? A regra, gente, que a transação penal nada mais é do que um acordo extrajudicial. É acordo, galera. Acordo extrajudicial que depois vai ser homologado pelo juiz. Acordo. Essa acordo... você vê que tá fácil, né? Acordo de não persecução penal é um acordo entre o cara, suposto autor do fato, e o promotor. Eu quero que você entenda que no acordo de não persecução penal eu vou ter 3 audiências, tá? Eu vou ter a primeira audiência com o promotor. Olha que bacana. Eu acho que o cara fez uma pergunta dessa aí, eu não vou lembrar onde que fizeram essa pergunta. Doutor, para que seja feita o acordo de não persecução penal, nós temos que ter quantas audiências? Como é que é o procedimento judicial disso? Aí o cara, a resposta que ele queria era o quê? Tem que ter 3 audiências. Primeira audiência é com quem? Com o Ministério Público para acertar os acordos. Tem que ir no gabinete do promotor e falar assim, fica, como é que vai ser a parada? A segunda audiência é com o juiz, que vai homologar esse acordo para ver se está tudo dentro da legalidade. Olha que bacana. André, para se homologar um acordo tem que ter o quê? Lembra daquele carro da Honda? Não esquece mais. Carro da Honda, você lembra do carro da Honda? CRV. É até bom que você lembra também do HRV, né? Lembra do H, que é a homologação. Homologar tem que ter o quê? O HRV, para homologar, tem que ter o quê? O CRV. Conveniência, regularidade e voluntariedade. Tem que ser conveniente para o processo, para a sociedade. Tem que haver regularidade, e aqui está dentro, está de acordo com a lei. E tem que ter voluntariedade, tem que fazer aquilo de livre e espontânea vontade. Ok? E a regularidade também, evidentemente, é a presença de um advogado e tal, com homologação do juiz. Então, isso é feito antes, tá? Isso é um acordo. André, me tira uma dúvida. Quais são os requisitos para se propor uma transação penal? Sendo uma infração de menor potencial ofensivo, o que o cara tem que ter e ser para que possa haver a transação penal? Fica atento, que eu não vou ficar estudando coisa velha sem estudar o novo. Que quando você vai no artigo 28A do Acordo de Não Persecução Penal, ele fala claramente o seguinte, olha só. Ele fala, para dizer o seguinte, parágrafo 2º. O disposto no caput, quer dizer, para que haja acordo de não persecução penal desse artigo, não se aplica nas seguintes hipóteses. 1. Se for cabível, transação penal. Então você já manda na lata. André, por isso tem gente dizendo que é da mesma natureza. É justiça consensual e da mesma natureza. Por isso que estão dizendo que é uma norma processual híbrida. André, quando é que cabe acordo de não persecução penal? Não sei, mas primeiro eu vou tentar a transação penal. É claro, né, André? Porque a transação penal, os requisitos são o quê? São mais difíceis, né? Tem que ter pena máxima de até 2 anos. Aqui é pena mínima de inferior a 4. Ok? Então só vai caber o acordo de não persecução penal quando não couber a transação penal. E quando é que cabe a transação penal? Artigo 76, parágrafo 2º. E aqui fica atento, gente. Fica atento quando eu falo do 76, parágrafo 2º. Tá? No 76, parágrafo 2º, ele fala o seguinte, olha só. O réu tem que ser primário. Não é isso? 76, parágrafo 2º? Dá uma olhada lá. O réu tem que ser réu
primário, tá errado, olha o que tá escrito ali, tá? Olha o que ele fala aqui, ó. Ele fala ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, muita atenção aqui, porque eu não quero que você confunda. Faz uma remissão aí, tá anotando no caderno? Faz a remissão. Faz a remissão artigo 77 e 44 do Código Penal. 77 e 44 do Código Penal. E dá uma olhada nos requisitos do 44, que é para que haja a substituição da pena. Do artigo 77, que é a suspensão condicional da pena, chamado de sursis. E a transação penal. São requisitos parecidos, porém diferentes. Um fala que não pode ser reincidente em crime doloso. E aqui está falando o seguinte: não é reincidente em crime doloso ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Ok? Então não é necessariamente reincidente em crime doloso, mas sim ser condenado por uma pena privativa de liberdade. Isso a doutrina chama de requisito objetivo, porque é só você olhar e você objetivamente sabe se está presente os requisitos ou não. Ok? Também tem o inciso segundo, que também é objetivo. O agente não pode ter sido beneficiado pela transação penal nos últimos 5 anos. Então se liga, gente, todo mundo me pergunta isso, mas na forma prática. É o seguinte, é interessante, estão perguntando aí, ó, nos crimes ambientais, tá? Porra, bom pra cair essa questão, bem lembrado, hein? Coisa linda pra cair na prova, tá? Que é o seguinte, vamos lá, vamos terminar aqui. André, o cara não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos da transação penal. Tá? Então, André, na prática, quando o cara comete um crime ou não, o promotor oferece transação penal, ele aceita. A FAQ dele, a folha de antecedentes criminais, é suja ou limpa? É cristalina. Tá limpa. Só que vai ter que ter uma anotação, uma margem, dizendo que ele foi beneficiado pela transação penal. A FAQ dele é suja ou limpa? Limpa. Ele teve quantas condenações? Nenhuma. Teve quantos processos contra ele? Nenhum, porque a transação penal é pré-processual. Ok? Mas tem que ter uma anotação, uma margem da folha dele. Olha, ele foi beneficiado pela transação penal na data de ano tal, homologado pelo juiz no dia tal, pela decisão de número tal. Ok? Por quê? Para evitar que ele obtenha um novo benefício. Mais uma coisa que corrobora quando você vai lá no Código de Processo Penal, no artigo 28, que ele fala também o seguinte, olha o que fala no artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 3º. Um dos requisitos: ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, André, quando é que eu faço um acordo de não persecução penal? Olha, eu faço um acordo de não persecução penal, primeiro, se não for cabível, é transação penal. E além de tudo, além de não ter tido transação penal, se houve transação penal no passado, nos últimos 5 anos, não vai caber acordo de não persecução penal. Se houve a suspensão condicional do processo lá atrás, também não vai ter acordo de não persecução penal. E ela fala que esse interregno é do cometimento da infração e não da decisão que vai conceder ou não o acordo de não persecução penal. Entre o acordo homologado de transação penal e o cometimento da infração, não pode ter, tem que ter mais de 5 anos. Isso para cair é uma delícia para cair. E aí, e por último, o requisito subjetivo, que é aí que dá um problema danado, tá? Que ele fala o seguinte, então tudo isso aqui é objetivo, né? Se o cara foi condenado com trânsito em julgado definitivo, não é isso? Há uma pena privativa de liberdade, é só você olhar, é objetivo. Se o cara foi beneficiado nos últimos 5 anos, é só olhar, porque é objetivo. Agora, o inciso 3º fala: não indicar os antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias. Então o promotor vai olhar e fala: vem, qual foram as circunstâncias do crime? Qual é a personalidade dele, do agente? Qual é a conduta social dele? Quais são os seus antecedentes? Tá? Se liga que aplica-se a súmula, não é isso? Do STJ, que nós vamos ver todas, não é isso? Que inquéritos policiais em curso e ações penais não podem gerar maus antecedentes.
Nós vamos ver condenação em primeira instância e segunda instância. É isso que eu faço a digressão quando vemos a súmula do STJ. Mas já leva para você. Não gera maus antecedentes, inquéritos policiais e ações penais em curso ainda. Por quê? Porque ele é presumido inocente. Não vou presumir que ele tem maus antecedentes, porque tem inquérito contra ele. Está na Constituição, que ninguém será considerado culpado se não depor o trânsito em julgado. Ok? Mas por que eu estou querendo dizer isso para você? Estou querendo dizer que esse critério é um critério subjetivo. Então o promotor vai olhar para a tua cara e o pior, né, gente? Eu já falei em lives anteriores, eu estou com o pessoal do grupo, que é o seguinte, eu falei para vocês em direito penal, que em direito penal vigora o direito penal do fato. A pessoa é julgada por aquilo que ela fez, não por aquilo que ela é. Olha que interessante. Gente, na prova é direito penal do fato. Crime é o quê? Fato, típico, ilícito e culpável. Testemunhas fazem depoimento sobre o quê? Sobre um fato. Olha a live de anteontem. Prova é para demonstrar o quê? Um fato, que esse fato é verdade. Não é isso que eu falei com vocês? Não é isso? Então o que eu estou querendo dizer com vocês? Estou querendo dizer que quando eu olho o inciso terceiro, eu vou olhar os antecedentes do fato da pessoa, personalidade, pleonasmo, não é isso? Motivo, circunstância, tudo isso é da pessoa. Perfeito? Por que eu estou querendo dizer isso com vocês? Estou querendo dizer que nessa hipótese aqui pode dar problema. Que o promotor pode olhar para a cadeira e falar o seguinte: eu acho que não é cabível. Olha, rapaz, você realmente tem a ficha limpinha, você nunca foi beneficiado por isso, mas eu estou vendo que você está devendo R$37 na padaria. O padeiro me falou aqui que você não está pagando pão, apesar do padeiro ser distraído, não é isso? Está devendo todo mundo, não é isso? A tua esposa não gosta muito de você, não é verdade? Eu acho o seguinte, eu acho que você... Outra coisa, tá? Pessoal aí da live, depois eu converso com eles lá. Perfeito? Então, tem esse detalhe. Eu não vou oferecer a transação penal. Não vou propor a transação penal. E é o que acontece? À época, deu uma M danada. Tá dizendo que era direito subjetivo dele, que o próprio juiz poderia propor e tal. O que me interessa? O que interessa é que tanto para isso, tá? Que tanto para a transação penal, quanto agora para o acordo de não persecução penal, já está bem tranquilo no sentido do que, gente? Se o promotor não propuser a transação penal, o que o juiz faz? Aplica o artigo 28, tá? Artigo 28 e manda para o procurador-geral. Entendeu? Seria ainda um controle judicial da obrigatoriedade. Controle judicial da obrigatoriedade. Ok? Então, se o promotor não propuser a transação penal, o juiz fala: pô, eu acho que é cabível. Pô, juiz, quem decide? Cara, vou mandar pro teu chefe. E lá ele decide. A mesma coisa é aplicável ao acordo de não persecução penal? Perfeito. Ok? E aí, matando a pergunta, que é uma coisa ótima, é para crimes ambientais, galera. Aí, para crimes ambientais. O que é isso? Crimes ambientais, gente, qual é a grande preocupação dos crimes ambientais? A recomposição do dano ambiental. A recomposição do meio ambiente. Tá? Ninguém está preocupado tanto em prender. Prender também, né? Claro. Mas a grande ideia é recompor o meio ambiente. Tá? Então fica atento que nos crimes ambientais, no artigo 27 ou 26, acho que é 27 da Lei 9.605, então anota aí, né? Crimes ambientais. Lei 9.605 de 98. Lá no artigo 26 ela fala o seguinte, ou 27, sei lá. O promotor só vai poder fornecer a transação penal e o juiz só vai homologar depois do que, gente? Da recomposição do meio ambiente, da reparação do dano ambiental aferível por laudo de constatação da recuperação do dano ambiental. Perfeito? Senão não há homologação de acordo. Ok? Lei 9.605 de 98. Tá? Tem também o termo de ajustamento de conduta, quer dizer, 28, né? É por ali, 27, 28. Perfeito? Se liga agora na suspensão condicional do processo agora. Sursi processual agora. Que está lá no artigo 89 da Lei 9.099. Que é o terceiro instituto que evita a imposição de uma pena. Se liga agora, não erra isso. Se o crime tiver pena mínima inferior a 1 ano,
Se a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, é possível a proposta de suspensão condicional do processo. Olha lá no artigo 89, ela fala o seguinte, ó: nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, eu posso pedir a suspensão condicional do processo. Se liga, rapaz, suspensão condicional do processo. Significa dizer que essa suspensão é no curso do processo, depois de iniciado o processo. Significa dizer, gente, que a suspensão condicional do processo, ou sursi processual, é uma mitigação, uma exceção, uma flexibilização do princípio da indisponibilidade. Não esquece isso. André, qual é o princípio? Estou falando de ação penal pública. Nas ações penais públicas, qual é o princípio que vigora antes de iniciar o processo? Obrigatoriedade. Então o que eu faço antes de iniciar o processo? Transação penal. Ok? E no curso do processo, qual é o princípio que vigora na ação penal pública? Indisponibilidade. E o que o promotor pode pedir no curso do processo? A sua suspensão. Suspensão condicional do processo. Suspende por 2 a 4 anos, para todos os crimes cuja pena mínima for de 1 ou menos. Pena mínima. Ah, então a transação penal é cabível antes de iniciar o processo para crimes cuja pena máxima não passe 2 anos. E a suspensão condicional do processo no curso do processo para crimes cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano. Significa dizer que a transação penal é uma exceção à obrigatoriedade e o sursi processual uma exceção ao princípio da indisponibilidade. Perfeito? Tranquilo? Beleza, galera, eu tô sabendo, o tempo passa, o tempo voa, eu não sei, cara, entendeu? 22 coisas, fico pessoal desesperado, né? Isso é verdade mesmo. Eu sou meio maluco, eu vou falando, a hora passa e eu não vejo. Tá? Mais 2 minutinhos eu corto a live, realmente, para poder salvar e deixar 24 horas. Lembrando pro pessoal do grupo fechado, agora eu salvo no YouTube, aí o canal é fechado mesmo, entendeu? Eu fechei o canal, né? Isso fica salvo pro cara ver quando ele quiser. Enquanto ele estiver na minha mentoria, ele vê quando ele quiser. Ok? É material escrito, é resumo, são exercícios com gabarito, eu comento a porra do gabarito com eles em áudio, eu faço o áudio direto, eu vou falar todos os pontos da tua banca e eu salvo todas as lives, boto algumas aulas minhas do curso online lá e dou pra vocês. Pô, se o cara não passar, ele tá de sacanagem. Tá? Como eu falei na live passada, eu tenho convicção e certeza mesmo que quem vier comigo vai passar. É o meu compromisso que vai passar. Só não vai passar se der problema na caneta, se der problema na cabeça, se ele bater de carro quando estiver indo pra prova, pelo menos nas minhas matérias. Como é que ele vai nas outras eu não sei, torço para que seja o melhor, tá? E eu tô dizendo pro pessoal da mentoria, mais à frente, se nego marcar a prova para agosto. Lá também, ai caramba, a gente fala também de constitucional e de administrativo, sem querer tomar negócio de ninguém. A gente vai falando e vai. E pergunta, dúvida de constitucional administrativo, pode fazer mesmo, que eu respondo. Se souber, eu respondo. Se não souber, eu não respondo. Beleza? Galera, manda um direct aí, que lá eu falo meu telefone e tal, a gente conversa, se quiser. E boa sorte pra tudo. Outra coisa, já avisando pra galera que tá aqui. Amanhã acho que é violência doméstica, né? E depois abuso de autoridade, um negócio desse aqui. E na semana que vem eu tô querendo pegar todas as súmulas criminais com vocês, tá? Pra gente comentar sobre isso aí, com o negócio aí. Valeu, galera, ó, vou parar logo aqui pra não dar problema. Abraço, valeu, até a próxima.